Hello, hello, hello! Estamos ao vivo! Seja muito bem-vinda! Chegou a hora! Seu momento de presença, conexão e sabedoria está on. Bom, se você não me conhece, eu sou a Alice Alvarenga, sou facilitadora de processos criativos e te ajudo a se tornar aí a potência criativa que você nasceu para ser e se empreender no mundo com mais propósito. Seja bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre a arte de enxergar as oportunidades, para a gente entender aí 4 razões pelas quais você tem perdido oportunidades na sua vida e aí então descobrir como então, aproveitar as oportunidades. Vou deixar o algoritmo dar uma rodada enquanto você chega. Quem tiver que estar on, estará on. É sempre assim, o flow sempre flui para que as pessoas estejam on. Quem tiver que estar, sempre tá. Mas vamos lá. Vou compartilhar coisas muito interessantes hoje. Se você está assistindo isso ao vivo, seja muito bem-vindo também. Se você está assistindo gravado, no caso. Bom, eu vou começar hoje, a falar sobre uma coisa que eu acredito, que atravesse muitas pessoas. Ei, Tati! Hello, hello! Atravesse muitas pessoas hoje, que é a sensação de estar perdendo algumas oportunidades, Então, a todo momento, a gente tem a oportunidade. Pode pegar a canetinha para anotar, porque hoje tem muita coisa interessante, tá? Eu vou falando aqui um pouquinho, contextualizando, mas você que vai estar entrando, pega a caneta, pega papel, porque, olha, hoje tem muita coisa para anotar, tá? Mas vou contar um pouquinho de como que surgiu esse feeling, mais do que qualquer coisa, para fazer essa aula hoje, tá? Eu assisti uma palestra há muito tempo atrás, assim, já tem uns 2 anos, sobre exatamente isso, essa arte, de enxergar as oportunidades. E desde que eu vi essa palestra num curso de filosofia que eu fazia, da Nova Acrópole, eu falei, cara, eu preciso passar esse conhecimento adiante. E especificamente hoje, eu sinto de trazer isso aqui, especificamente porque é lua nova hoje, eclipse e tudo mais. Então, existe uma energia também de renovação, de plantar coisas, de a gente conseguir semear realmente as coisas. Então, hoje veio muito. Quando eu comecei a pensar sobre, cara, qual é a aula aberta que eu vou dar essa semana, no A Hora, me veio logo assim, oportunidade. Tipo, esse é o momento de a gente falar sobre oportunidades. Muitas vezes a gente fala sobre cocriação, sobre presença, sobre a gente criar as oportunidades, A gente vai ver um pouquinho aqui por que a gente às vezes não enxerga as oportunidades que chegam e como que a gente então consegue passar a enxergar essas oportunidades, não só enxergá-las, mas também às vezes criar as nossas oportunidades, tá? Então, para começar, vou começar a contar um pouquinho uma história. Eu vou usar uma história da mitologia grega pra gente falar sobre essa tal arte de enxergar as oportunidades, tá? E por quê, Porque os gregos, eles tinham... Primeiro, contextualizar sobre a mitologia, A mitologia é uma coisa muito importante, Porque elas são histórias que ajudam a gente a entender um pouquinho mais da mente humana de uma forma mais lúdica, às vezes, de uma forma mais... atemporal também, Então, como se fala muito, somos seres atemporais, a mitologia grega é atemporal e ele está presente na vida do ser humano, não importa em que tempo ou local, Somos todos deuses e heróis na nossa própria vida. Então, são muitas alegorias que fazem essa forma da gente conseguir visualizar melhor as coisas, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui um pouquinho da mitologia grega, ok? Os gregos, eles tinham 2 palavras para simbolizar o tempo. Ah, deixa eu botar aqui. Tá, deixa eu falar isso, eu coloco o slide. Então, os gregos tinham 2 palavras, que na verdade eram 2 deuses, para simbolizar o tempo. Cronos e Kairos. Se você já ouviu falar aí em Cronos e Kairos, me deixa saber aí. Já ouviu falar? Cronos e Kairos. Me conta. Cada um deles vai trazer uma perspectiva, uma figura, tá? Então lembra disso, são deuses e a gente vai usar essa simbologia para falar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Peraí, problemas técnicos. Ei, PV, tudo bem?
Pera aí, galera, problemas técnicos aqui. Já ouvi falar também? Boa, gente. Então me diz aí. Então antes de eu colocar aqui, já que rolou um probleminha técnico aqui que eu esqueci de passar do computador para o celular, os slides. Enquanto eu faço isso, me diz aí. Qual é a diferença aí pra você? Quanto tempo, né, querido? Tempo, pra falar em tempo, quanto tempo, não é mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sem slide, mas eu vou fazer, porque senão vai cair, eu acho. Vou deixar aqui no computador, só pra eu ter uma noção. Qual é a diferença pra vocês aí, que vocês entendem em relação a Cronos e Kairos? Me diz aí, se vocês conseguem me falar a diferença. Então, na provocação do slide, eu tinha colocado aqui quantas oportunidades você já perdeu, você já sentiu, caraca, perdi essa oportunidade, ou você depois que passa, você fala, putz, devia ter feito aquilo ali, pô, senti que devia ter tentado uma coisa, aquilo lá que chegou pra mim, e aí você talvez não tenha tido coragem, você não tenha tido atenção. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Então, vamos lá. Anota aí a diferença entre Cronos e Kairos. Cronos é o deus do tempo, é o deus mais velho. Ele era chamado assim o senhor do tempo, né? Das estações, era o senhor das estações. Ele era quem ordenava, né, as horas e tudo mais. Ele era dito como cruel e tirano, e ele era quem acabou ocasionando ali, né, a criação dos cronômetros, né? Por isso até essa palavra, cronômetro, vem de Cronos. Então é o tempo dos homens, é o tempo burocrático, é o tempo que nunca é suficiente, parece que está sempre escravizando, né, os seres humanos ali. Tem 24 horas, então ele era o deus do tempo que estava sempre ali escravizando e preocupando e estressando, né, o ser humano. Então é o tempo dos homens, tá? Já Kairos, desculpa, é descrito como o jovem, como um tempo jovem. Cara, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Deixa eu ter calma aqui, porque... Deixa eu ver se vai cair a live. Se eu fizer isso. Que eu achei que tivesse ido, mas não compartilhou. Peraí. Deixa eu ver se vai cair. Porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem aqui também os slides. Vamos lá. Se você tá entrando agora, estamos falando... Bom, acho que vai ser mais fácil. Pronto. Então, quantas oportunidades... Pronto. Nada como ter paciência. Gente, outra coisa... Ai, gente, o flow é lindo, né? A gente tá falando de Kairos e de Cronos, de tempo. E no final vocês vão entender que as oportunidades... Eu vou falar essa frase depois no final, mas o problema nunca é um problema. Com certeza. Com certeza, Davi. Fica aí, pega papel e caneta pra você também tirar as suas dúvidas aí e tirar e falar o que você tá achando, né, do conteúdo. Então vamos lá, voltando aí agora com o slide. Então Cronos é o deus mais antigo, é o deus do passado, é o deus passado, tá? É aquela tal da sabedoria do que já se viveu. Então é esse tempo burocrático, é esse tempo do relógio, tá? Ele é o tempo que ele é medido por medidas pré-determinadas. Então, dias, meses, anos, horas, segundos, né? Aquela coisa bem burocrática, de novo. Essa palavra, acho que ela cabe bem. Então, ele é o tempo que fala da ponte entre o passado e o presente. Já o Kairos, e aí eu coloco aí a imagem, por isso que eu queria trazer o slide. Kairos é o deus da oportunidade, é o chamado deus da oportunidade. Ele é o tempo novo, o jovem, né? É o tempo que não se importava com esse negócio de relógio, né? Na mitologia grega, ele não se importava muito com isso. Era o tempo que ele não podia ser controlado, né? Porque ele não era previsível, ele apenas acontecia. E aí, por isso, ele é chamado desse momento oportuno ou oportunidade, tá? Então aí, como eu coloquei aí, é o tempo Cronos, é o tempo quantitativo. Então eu conto, né, a quantidade de tempo. Já Kairos é o tempo qualitativo. Então ele é medido pela ocasião que se apresenta. Então só vivencia Kairos quem está atento àquele momento.
Então ele é uma ponte entre o presente e o futuro. E aí, já fazendo várias conexões, né? Essa aula aqui, montando tudo isso, a gente entende que ela tem conexão, né? Essa aula aqui tem conexão tanto com a aula de intuição, que já tem aqui também, que tem aqui gravado, que tem lá no YouTube também, e com a aula de... basicamente a de intuição. A de intuição vai ter muito a ver, porque aí a gente vai precisar estar atento ao momento presente para que tudo se desenrole. Querendo falar um pouquinho também sobre a figura, né, de Kairos, porque como é, né, uma mitologia, tudo tem um simbolismo. Então não sei se dá pra ver direito aqui a imagem e coisa aqui. Não sei se dá pra ver exatamente a imagem, mas dá pra ver aí que Kairos é representado por um cara jovem, sarado, com asas nas costas, asas nos pés, com uma balança, né, equilibrando aí uma balança, com cabelos, é que não dá pra ver direito acho que tá pequenininho, mas se você ampliar essa foto, você vê que ele só tem cabelo, tipo, no topete, e aqui atrás, e aqui ele é calvo. E o que essa simbologia toda representa? Anota isso aí também, que é interessante a gente anotar alguns símbolos, tá? Então, as asas, elas simbolizam esse tempo mais ágil, esse tempo mais rápido. Então, qual que é o lance? O tempo... o Kairos é esse tempo que passa rápido. Se você não tá atento, você perde ele de vez. E aí, por isso, ele tem essa simbologia do topete e da calvície. Então, se ele vira de costas pra você, ou seja, se você só consegue pegar ele se você encarar ele de frente. Isso é muito simbólico. Você só consegue pegar Kairos, que é o deus da oportunidade, se você encara ele de frente. Porque aí você consegue pegar ele pelo topete, então parar ele pelo topete. Se ele passa por você, ele já vai ficar de costas, você não tem aonde pegar, tá? E as asas estão aí voando. E a balança também é um símbolo muito importante dentro disso, desse contexto das oportunidades. Por quê? A balança representa a justiça das oportunidades. Ou seja, o que aparece para você como oportunidade é o justo. Quanto mais... Isso quer dizer o quê? Pode ser meio tipo, nossa, será que é justo o que se apresenta para mim? Ou seja, por que isso? Porque quanto mais preparado, mais atento você tiver, mais oportunidades vão chegar. E aí, com essa frase, a gente vai entrar mesmo no conteúdo, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre estar preparado e atento para enxergar as oportunidades. E aí eu vou trazer agora outro artigo aqui. Tururu. Quais são as 4 razões pelas quais você tem perdido as oportunidades, tá? Então anota aí. Lembrando que Kairos é o deus das oportunidades. É o momento oportuno, é o justo momento, tá? Então, 4 razões pelas quais você tem perdido talvez as oportunidades da sua vida, ou sentido que tem perdido as oportunidades. Primeiro delas, e gente, prepara o lencinho aí que vai ser tapa de luva isso aí, hein? Primeira coisa é porque você não sabe o que você quer, nem na vida, nem da vida. E como já dizia o gato lá da Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Certo ou errado? Se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue perceber as oportunidades chegando, porque você não sabe para onde você está indo. Então, o que é uma oportunidade? Se você não está sabendo direcionar a sua vida, você não consegue perceber se aquilo que chega para você é uma oportunidade de você caminhar para mais perto de onde você quer chegar ou não. Então, será mesmo que aquilo é uma oportunidade ou não? Faz sentido isso? Então, o primeiro ponto é esse. Se você não sabe o que você quer da vida, nem na vida, como é que você vai saber se é uma oportunidade ou não? O PV disse que é verdade. Né? Se chega alguém para falar com você, trocar uma ideia, como é que você vai saber se aquilo ali pode ser uma oportunidade que está se apresentando ou não? Né? Se você não sabe os seus valores, se você não sabe o que é importante para você, a gente vai falar um pouquinho disso mais profundamente na segunda parte de então como eu enxergo as oportunidades, né? A segunda coisa, né, que talvez esteja uma outra razão pela qual você esteja perdendo as oportunidades ou não enxergando as oportunidades é viver de maneira automática e mecânica. Então, é o tal do não estar presente e atento, não estar ali consciente das coisas que estão acontecendo, não estar vivendo o momento presente, né, que é o único momento
que existe, né? É o agora, né? O único lugar é o aqui e o único momento o agora. Então, de novo, se você tá vivendo de uma forma mecânica, você não consegue perceber se é uma pessoa que chega pra falar com você, ou às vezes você tá numa fila, você não consegue perceber uma situação que tá acontecendo ali, porque a sua cabeça, ou ela tá lá no futuro pensando em 50 milhões de coisas, ou ela tá lá no passado remoendo 50 milhões, outras milhões de coisas. Então, se você não tá ali naquele momento presente, vivendo aquilo ali, vivendo aquelas experiências, fica difícil você perceber que aquilo ali pode ser uma oportunidade. E lembra que assim, né, se a gente tá falando de empreendedorismo, eu já falei sobre isso aqui também, empreendedorismo, não sei se eu falei aqui, eu falei numa aula de uma mentoria, mas o empreendedorismo nada mais é do que você resolver problemas, solucionar problemas, trazer soluções para problemas. Então, se você está vivendo de uma maneira automática e mecânica, como que você vai perceber o que está acontecendo? Sabe? Quais são as entrelinhas do que está rolando? Onde está realmente uma oportunidade, talvez, de um problema a ser resolvido através do teu olhar, dos teus dons e talentos? Como que você vai enxergar, fazer alguma conexão ali se você não está ali presente? E aí, a terceira coisa é que as tendências limitam. E o que isso quer dizer? Isso eu falei muito na aula do karma. Por isso que eu ia falar, veio uma outra aula na minha cabeça e eu não sabia dizer. Mas era isso. Essa aula aqui tem muita correlação com as duas aulas, as duas últimas aulas que eu dei, que é sobre o karma e sobre a intuição, tá? O que significa que as tendências limitam? Primeiro eu vou fazer uma distinção entre limites e limitações, tá? Limites, não que isso seja exatamente uma grande diferença, tá? Mas acho legal a gente colocar uma provocação nesse sentido, tá? Limites é tudo aquilo que é externo. Então, eu tô aqui numa sala e o vidro aqui me dá um limite. Então, eu só posso ir até um certo limite. Então, limite é normalmente externo. E limitações, Alice, o que são as limitações? As limitações são internas. Então, por exemplo, os seus medos, as suas crenças, os seus paradigmas, ou seja, o que você realmente acredita, isso te limita. Pode ser que você acredite em coisas que te expandam. E aí tá o ponto de você voltar lá nas outras aulas, por exemplo, do karma e do... Eu falei muito disso também na primeira aula da vibração, que das nossas crenças, né? Então, as suas crenças, o que você acredita, ela te limita ou ela te expande. Então, por isso é muito importante você olhar para isso. E aí, como eu escrevi aí, falta de autoconhecimento te gera limitações, porque você fica internamente limitada, porque você já tem uma tendência a alguma coisa. Então, você vai pensar sobre, sei lá, um trabalho novo ou uma nova forma de fazer dinheiro, e aí você fala, não, isso não dá dinheiro. Ou, não, isso não me dá status. Não, eu não estudei pra isso. Ou, não, isso aí não é pra mim, não. Eu sou maior do que isso. Ou isso aí não vai me levar a lugar nenhum. Entende que são limitações internas? São coisas que você acredita. E aí você pode entender de onde vem a raiz de tudo isso. Porque a gente já tem muitos limites externos da nossa sociedade que vão balizando o que a gente acredita, o que a gente não acredita, ou o que pode ou o que não pode. Mas e você, internamente? Quais são as suas próprias limitações? O que internamente te limita? Então, quando a gente não se conhece, as nossas tendências, o que a gente tendencia a acreditar em, né, o nosso sistema default, como eu falei muito na aula passada, o nosso sistema default, ele já limita a gente, de certa forma, a enxergar as coisas como uma oportunidade. Tá? Isso faz sentido? Me deixa saber aqui se isso faz sentido, tá? A quarta coisa, e essa é um tapinha de luva bem dado, que é o que tem te impedido de enxergar as oportunidades é a sua fragilidade emocional e mental. Se você não tem musculatura emocional e mental para lidar com as situações, isso te gera medo e dúvida. E aí, quando você está vibrando no medo ou na dúvida, você não consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. Porque isso te gera como se fosse um véu. A gente já vive aqui numa grande ilusão. A gente tem muitos véus, né? Véus do que é real. E, na verdade, a gente já tem essas limitações, esses limites, como eu coloquei ali antes, né? Tati falou que sim, então tá bom. Então tá fazendo sentido, então vambora. Qualquer dúvida, escreve, insight, vai botando aí, tá, Tati? Então,
essa falta, né? Por que a gente acaba se afligindo, né? Em relação a, caramba, será que é isso? Será que isso é uma oportunidade? Será que eu devo ir para essa direção, né? E aí, muito que eu tenho vindo falado aqui, né? A volta do sentir. Será que a gente está sentindo isso no nosso corpo? Como que isso está reverberando na gente, né? Porque às vezes a gente se faz uma pergunta ou a gente enxerga, a gente olha uma situação, olha uma coisa e fala: será que isso é uma oportunidade? Ou disso aqui, o que eu posso criar a partir disso? E a gente não se permite sentir. Então, existe uma fragilidade emocional, porque a qualquer momento, se algo de fora vem, por exemplo, um julgamento ou uma crítica externa, né, um limite externo para você, uma crítica, um julgamento, se você tem essa limitação interna, se você já se julga internamente, se você já tem questões internas, isso vai te limitar, isso vai te fragilizar, vai te gerar medo, vai te gerar angústia, vai tirar dúvida mesmo de, putz, será mesmo que esse é o caminho? Então eu decido sair do meu emprego e fazer um ano sabático, porque eu tô sentindo no meu coração que essa movimentação vão me abrir portas, vão me abrir fisicamente, a energia vai se abrir, e alguém chega pra mim e fala: você não acha que é muito arriscado não sair num ano sabático? Agora, então, um ano de eleição, não sei o que, você pode perder todo o seu dinheiro e blá 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 blá, e o dólar e não sei o que. E aí, se você não tá... Aí, Tati. Se você não tá emocionalmente estruturada, com musculatura emocional de falar: cara, eu sei por que eu tô fazendo isso. Não é racional às vezes, mas eu sei por quê. Eu sinto que é um movimento que deve ser feito. Eu quero realmente me jogar, mergulhar dentro de mim, através de uma conexão com o mundo. Se você sente que é isso, se você não tá com uma musculatura emocional forte, firme, você vai ter medo, você vai ter dúvida de que essa é a direção. Talvez seja isso que você está vivendo hoje, Tati, né? Você falou: eita, eu imagino que possa ser isso, né? Vou sair ou não vou sair no ano sabático? Caramba, mas será que vai dar certo? Será que não vai? E quando a gente entra nessa coisa desse medo, dessa vibração, nessa vibração, primeira aula que eu dei aqui aberta, vai lá depois, como você pode elevar a sua vibração, manter a sua vibração elevada, enfim. É você realmente tendo todo esse trabalho mental, emocional, espiritual e também físico, né? Porque tudo isso também perpassa por um trabalho físico também. Porque tem muitas emoções que estão cravadas na nossa carne, né? As emoções ficam cravadas na nossa carne. Então, acaba que isso reverbera também, né? Exatamente, né? Isso que você tá vivendo é isso, assim. E, de novo, essa é um tapinha que a gente recebe, né? Que, putz, pode doer no começo. Falar: pô, como assim eu sou frágil emocionalmente e mentalmente? Tá maluco? Eu estudo pra caramba, sabe? Eu tô aqui, fortona e tal. Só que é um pouquinho mais sutil do que isso, né? É um entendimento de kairos mesmo, de como que eu tô me permitindo estar no momento oportuno. Eu tô ali atenta às coisas que estão acontecendo, porque esse kairos passa, a gente precisa esperar para um próximo ciclo, porque a gente não consegue pegar ele quando ele passa. Só que a real é que ele tá sempre vindo. Tá sempre vindo. E tem uma história, né, que acho que concretiza, assim, né, visualmente muito isso, né, as razões pelas quais a gente tem perdido muitas oportunidades. Que é a história de uma enchente que estava acontecendo numa cidade. E aí tava todo mundo em cima do telhado e tinha lá um rapaz em cima do telhado pedindo pra Deus: Deus, me manda um barquinho, me manda um barquinho não, me manda uma ajuda, Deus, eu preciso sair daqui, Deus, por favor, desce, vem aqui me buscar, me resgata, Deus. E aí, beleza, ele para, e aí passa um barquinho: ei, senhor, vem, a gente tá aqui pra te ajudar, não sei o que, a gente tá aqui, vem pro barquinho, aqui, vai encher, tá começando a encher mais. E ele fala: obrigada, senhor, obrigada, querido, Deus vai vir me salvar, Deus vai vir me buscar. E aí o barquinho fala: então tá bom. Aí ele segue. Aí vem o segundo barquinho: ei, meu senhor, sai daí de cima, vem, a gente tá aqui pra te ajudar, pra te resgatar e tudo mais. E ele fala: não, muito obrigada, querido, Deus vai vir me salvar. E aí ele: bom, então tá bom, cuidado, senhor, fica com Deus aí então. Aí ele passa. Aí vem o terceiro barquinho.
E aí, de novo, chama o cara, ô, senhor, vem, aí tá perigoso, tá cada vez pior, a chuva tá aumentando, não sei o quê. Ele fala, não, querido, obrigada, Deus vai me salvar. E aí, eis que vem um trovão, e aí Deus fala, meu querido, tô mandando barquinho à torta e à direita, se o senhor não tá entrando, tá achando o quê? Que eu vou o quê? Me materializar e vou te tirar daí, querido? Tá passando barquinho atrás de barquinho, tu não tá pegando barquinho? Então, assim... Mesmo que seja uma história, né, uma historinha, mas é mais ou menos isso, porque a gente não tá enxergando as oportunidades que estão ali, a gente tá pedindo, mas às vezes a gente não tem essa musculatura emocional, mental, pra gente perceber que tá ali, tá na nossa cara. E aí vem, né, mas e agora então? Mesmo que eu não saiba pra onde eu quero ir, ou o que eu quero da vida, eu não tô conseguindo, né, tô vivendo aqui de uma maneira automática e mecânica, não tô ficando atenta às situações do presente. As minhas tendências, realmente, eu não tô conseguindo lidar com o que já é tendência pra mim, ou seja, quais são as minhas crenças, eu não consigo nem perceber tudo isso. E eu me sinto realmente frágil, emocional e mental, e isso me causa dúvida, me gera medo. E aí, tipo, como que então, realmente, eu aproveito as oportunidades, né? E aí vem a segunda parte de como enxergar, então, e aproveitar as oportunidades, né? Que é mais um tapinha de luva, que é o preparo interno, que é ter clareza e discernimento. Então, são 6 pontos chaves para você anotar aí, para você começar a partir de hoje já a fazer isso, que é, primeira coisa, que tem muito a ver com a primeira razão pela qual você está perdendo a oportunidade na sua vida, que é não saber o que você quer da vida. Então, se você não sabe qualquer lugar serve, aí você não enxerga mesmo o que é oportunidade e o que não é. Primeiro ponto é entender qual é a finalidade da sua vida. Qual que é a finalidade? Né? E aí eu já pulo para a segunda parte, porque essas duas coisas estão muito intrinsecamente ligadas. Primeira coisa que você deve se perguntar é, qual é a finalidade da minha vida? Qual é? O que eu enxergo lá no final? Qual é o meu grande horizonte? Porque são 3 coisas a ter discernimento. Qual é o meu princípio? Qual é o meio? E qual é a minha finalidade? O princípio, que eu gosto já sempre de colocar, o nosso princípio é a gente entender quem sou eu, entender quem você é. A finalidade seria esse fim da vida, de onde eu quero chegar, ter claro isso, de onde eu quero chegar, como que eu quero sair dessa minha vida. Ou seja, entender quem eu sou, me tornar quem eu sou no meio do caminho. O meio não é a finalidade. Então, dinheiro é meio. A sua profissão é meio. As suas amizades são meio. A tua casa, aonde você mora, tudo é meio. É ferramenta de meio para você chegar na finalidade de sair um pouquinho, tornar quem eu sou, e aí eu evoluir quem eu sou, né? Sair daqui um pouquinho melhor do que eu cheguei. Então, ter esse discernimento entre o que é princípio, o que é meio e o que é finalidade. Só isso aqui já vai te ajudar 90% da sua caminhada, de perceber que direção é essa que você está dando na sua vida. Porque aí, o que acontece no meio, o que é meio? Por exemplo, dinheiro é meio. Então, vou botar aqui, ó, até anotei essas coisas para não esquecer. Então, meio, dinheiro, profissão, bens materiais, relacionamentos, tudo isso faz parte desse grande teatro, que é você chegar nessa finalidade. Porque é a partir das relações e das construções que você vai se tornando o ser, alguém, ser essa pessoa que você quer se tornar. Porque é através desse grande teatro, dessa grande troca, que a gente vai evoluindo, que a gente vai gathering pieces, né? Juntando os pedaços de quem a gente realmente é e nos tornando mais essa pessoa. Mais alinhado com o que eu também venho falando aqui, dessa forma ideal, que seria essa eu que é mais perto, né? De uma potência criativa, de uma potência divina, né? Desse grande fractal divino que a gente é. Então, a finalidade é isso, descobrir quem eu sou, qual é o meu destino, né? Da onde eu vim e para onde eu vou. Então, da onde eu vim é o meu princípio. Quem eu sou aqui? Da onde eu vim? Então, para onde eu vou? Para onde eu quero caminhar? Que ideal é esse? De novo, o meio é tudo isso que vai acontecendo no meio do caminho, que é transitório e atemporal. Isso é muito importante ficar. Isso faz sentido? Isso eu tô conseguindo me fazer clara? Porque
o que é meio, anota aí, tudo que é meio é tudo que é atemporal. Então até esse corpo aqui, ele é meio, ele é um veículo, porque ele pode mudar daqui a pouco. Por exemplo, eu tava, sei lá, eu tô mais loira agora. É transitório, porque daqui a pouco a minha raiz vai crescer, o meu cabelo vai crescer, vai ficar mais escuro de novo, e aí eu vou lá e vou, de repente, clarear ele de novo. Então é atemporal, isso aqui tudo é atemporal. Pode ser que eu esteja um dia mais magrinha, outro mais gordinha, outra mais fortinha, outra mais, enfim. Então tudo que é atemporal, é transitório, é meio, não é não é finalidade. Saca? Então, o que é finalidade é atemporal, é o que eu construo enquanto ser, enquanto individualidade, enquanto ser divino, assim, essa parte divina nossa, sabe? É o que a gente fala da base da pirâmide do indivíduo, né? É o que eu sou, é o que eu vou construindo e vou deixando no mundo. Então, isso é muito importante. E aí, a terceira coisa, né, o outro ponto de clareza e discernimento que te prepara internamente é você ter clareza das suas fortalezas e das suas debilidades internas. Uma coisa vou voltar no ponto 2 ali só para afirmar isso. Quando a gente tem clareza da nossa finalidade, do que a gente quer construir aqui, de onde eu quero, qual é o output final dessa vida, quando eu tenho clareza disso, a caminhada ela fica mais consistente. E aí você vai percebendo as oportunidades. Porque isso me aproxima ou isso me afasta dessa minha finalidade? E se te aproximar da finalidade, isso é um caminho, isso é uma grande oportunidade. Se não eu não enxergo, eu não vejo. E tudo bem, porque não faz sentido. Saca? E aí quando a gente tem clareza, e aí, beleza, eu já disse que isso aqui é um veículo, né? A Alice aqui, né, essa personalidade que tá aqui, é um veículo para uma finalidade maior. E quando eu tenho clareza das minhas fortalezas e do que eu preciso de debilidade, né? O que eu tenho de força e fraqueza, já vai botar assim. Quanto mais clareza eu tenho disso, eu vou entendendo também o que tá no meu alcance, ou seja, o que é de minha responsabilidade e o que eu não controlo. O que é externo. E aí a gente vai entendendo. Não sei se voltei. Acho que sim. Não sei porque às vezes a Siri dá uma louca aqui. Quando eu entendo o que é da minha responsabilidade, então o que tá ali dentro do meu ambiente, eu entendo o que eu preciso realmente empenhar uma força ali, um esforço para. E o que eu preciso desapegar porque não está sob o meu controle mudar ou agir dessa determinada forma. E aí, de novo, isso vai gerando aí as oportunidades. Porque eu não fico dando cabeçada em coisa que, importa ali pra porta abrir, pra aquilo abrir. Só que, cara, será que aquilo ali é uma oportunidade? Aquilo ali é pra você? Aquilo ali você controla? Tem coisas que a gente não controla e a gente precisa ter muito esse discernimento interno, sabe? Até pra gente conseguir potencializar as nossas fortalezas, o que é a nossa força, e pra gente evoluir, trabalhar o que é nossa debilidade. Isso é um preparo interno. Vai, Lu, vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Vou botar no YouTube também. Espero que fique salvo. Assim, a princípio vai ficar salvo, mas o flow é o flow, pode ser que, não sei. Mas a princípio vai ficar salvo sim, tá, Lu? Então, eu até anotei aqui, coisa importante, que não é sobre a gente mudar o externo, mas a gente muda a forma como a gente se relaciona com o externo. Então, controlar o que depende de nós e desapegar do que não depende da gente. E isso é muito importante pra gente ir balizando, né, esse discernimento e essa clareza interna, pra gente tá cada vez mais preparado. Lembra que eu falei lá que o último ponto é fragilidade emocional e mental. A gente precisa entender o que tá no nosso controle e o que não tá no nosso controle. O que tá no nosso controle? A gente se basear no que é a finalidade pra gente. Então, tô na dúvida se eu vou ou não tirar um ano sabático, eu preciso ter clareza disso aqui. Do que são as minhas fortalezas e as minhas debilidades, para que no momento de que vem alguma coisa externa, algum limite externo tentando me
né, me colocar uma baliza, eu perceber, opa, pera, eu tenho aqui musculatura para suportar isso. Isso aqui está sobre o meu controle, mas isso aqui não está sobre o meu controle. Então, decidir se eu vou ou não fazer um ano sabático está sobre o meu controle. Mas chegar no meu destino XPTO, que eu decidi ir para Bali e ficar lá um tempo. E aí eu chego em Bali e meio que tudo dá errado. Caramba! O que é tudo dar errado? Se eu tô preparada emocionalmente e mentalmente falando, eu sei que eu fui pra lá como uma grande... pra abrir um caminho. Então, tudo que tá ali acontecendo é uma grande oportunidade de crescimento. Porque eu já entendi que a minha finalidade é ser melhor. É ser quem eu sou. É me fortalecer de quem eu sou. E começar a contribuir através desse lugar de quem eu sou. Então, consegue perceber que as oportunidades, elas estão exatamente nesses momentos de como que você está se relacionando com o mundo. E eu tenho, realmente eu falei disso, né, desse discernimento de Bali, né, vou passar um ano sabático, chego lá, e isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo em 2015, quando eu fui fazer um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio de um work experience, fui para os Estados Unidos, para uma estação de esqui. No meio do nada, eu fui para lá com a expectativa de trabalhar pra caramba, aí fazer grana, depois pegar essa grana, viajar pela Califórnia e tudo mais. Eu cheguei lá, deu tudo errado. Eu fiquei 3 meses, não ficou em pre-season, então ficou em pré-temporada, não nevou o quanto deveria. Eu fiquei numa casa com mais 15 pessoas, a gente ficava trancado em casa, a gente trabalhou, sei lá, se a gente tinha que trabalhar, vamos botar aí, sei lá, 14 horas, se o ideal era trabalhar 14 horas por semana, não por semana, né, vamos botar um número X, né, 100 horas por semana, a gente trabalhou 50, se não 30, e a gente, tipo assim, teve que lidar com isso. E naquele momento, por isso que quando eu voltei pra cá, pro Brasil, depois dessa viagem, já foi um grande despertar de tipo... Peraí, cara, tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. Não dá pra tentar ficar fugindo das coisas, porque em algum momento eu vou precisar encarar tudo isso. E aí que tá esse preparo interno. É sobre isso, sabe? Esse preparo interno é sobre isso. Então, quando eu tava lá, que eu precisei lidar com essa situação, eu poderia falar, deu tudo errado. Só que, na verdade, eu já comecei a um olhar do tipo, cara, aqui é uma grande oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de eu olhar para tudo isso que está acontecendo e talvez interagir mais com as pessoas que estão aqui. A oportunidade que me foi dada de ficar morando numa estação de esqui, no frio, nos Estados Unidos, sabe, falando inglês, falando espanhol, porque tinha uma galera que era ticana, né, que a gente brincava, que a gente chamava eles de ticano, e eles chamavam a gente de zucas e tal, e a gente falava, cara, ali é uma oportunidade de você estar trocando com pessoas que você nunca talvez trocaria essa ideia. Passando um perrengue junto, sabe? Tipo, se você não tá com um preparo interno e com a lente, como eu sempre venho falando aqui, o preparo interno é essa lente. É ter clareza e discernimento de que lente é essa que você tá olhando o mundo. Se eu não tivesse aquele... naquele momento eu nem tinha tanto esse preparo interno, não. Mas foi um primeiro... Opa, peraí, aqui tem alguma coisa. Comecei a olhar para aquilo de uma forma diferente. E aí ali eu comecei a entender, cara, realmente aqui tem uma oportunidade. Só que não foi facinho, delicinha. Foi internamente muito desconfortável, foi internamente bastante frustrante. Tiveram outras coisas que aconteceram também, que foram... questões aconteceram lá que desencadearam até em doença física. Eu tive um furúnculo na perna depois de uma viagem, de tanto estresse interno que eu tinha. Nossa, Alice, mas isso é ridículo, você tá contando, privilégio, você tava viajando, não sei o quê. Mas, gente, são coisas que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, de frustrações, de emoções. E se, de novo, você lá não tem, se a gente tá frágil emocional e mentalmente, o nosso corpo reverbera, a nossa vida reverbera. Esse nosso grande desconforto e despreparo, falta de musculatura, ele vai reverberar no físico, no externo. O externo vai influenciar no interno, e o interno vai influenciar no externo. Então, isso é muito importante de olhar, sabe? Então, quando a gente... E aí, passando, né, pro quarto ponto-chave, é ter em mente, né, que a gente precisa manter essa presença no agora. Esse é um grande trabalho de preparo interno. Trabalhar a mente para manter a consciência no tempo presente. E aí a gente, né, como eu falo aqui muito sobre meditação, sobre yoga, sobre pranayama. E aí, fazendo um grande parênteses, né, eu vinha numa caminhada de empreendedorismo, de marketing,
depois de branding pro pessoal e tal. Você mudou totalmente a sua carreira, Alice? Não. Eu evoluí porque eu entendi que o yoga, ele é uma ferramenta base. Tudo isso que eu venho falando aqui, e vocês vão perceber que durante as aulas, às vezes isso é uma grande reiteração, então esse assunto sempre vai acabar voltando, porque no final das contas, isso é princípio, isso é daquelas 3 coisas, isso é princípio. A gente precisa ter a base bem estabelecida. E o princípio precisa ser a presença. E como que a gente faz isso? E aí vem todos os ensinamentos do yoga. Então, trazer a meditação, o yoga, os pranayamas e todo esse desenvolvimento a partir do momento presente é muito importante. Porque isso tá trazendo preparo pra gente viver a vida, pra gente chegar numa empresa e estar preparado para aquele momento, pra gente viver um amor, né? Viver ali uma troca romântica, uma troca de relacionamento romântico ou uma troca social. A gente precisa estar preparado para isso. Se a gente não tá com essa preparação interna, todo o resto fica muito fugaz, porque é temporal, porque tudo isso é meio, dinheiro, profissão, relacionamentos, bens materiais, tudo isso é meio, é ferramenta. Se você sai de um emprego e vai para outro, isso é meio, isso não é finalidade. Você se tornar, sei lá, diretora de algum lugar, ou você ser dona do seu próprio negócio, isso é meio, porque isso está te preparando enquanto ser. E hoje isso veio de novo para mim, isso sempre vem para mim, mas é que hoje eu tava pensando sobre política, não sei o que e tal, tava refletindo sobre algumas coisas. E aí o ponto-chave é que o básico é a educação. Mas não só a educação de letramento, né? Letrar as pessoas, né? Para escrever, fazer conta de matemática, somar, multiplicar, dividir, saber a biologia das coisas, né? Enfim, a física e tudo mais. Não é só sobre esse tipo de educação. É sobre uma educação de formação humana. A gente não está preparado para enxergar as oportunidades porque a gente às vezes não sabe lidar com as coisas. A gente não tem protagonismo sobre a nossa própria vida. A gente não consegue às vezes ser. A gente às vezes é só humano ali e o humano, ele é muito animalesco, sabe? A gente é parte da natureza, né? Nós somos seres animais também. Então, seres animais, né? Nós somos animais, mas a gente tem uma parte de ser. E a gente não aprende a ser humano. A gente só é humano. A gente é só humano. Mas é parte do ser. Então, é preciso que a gente tenha essa formação humana. Então, o yoga, ou todas as ferramentas de psicoterapia, né, que a gente vai começando a gente entende a mente. A gente estuda muito sobre que 1 mais 1 é igual a 2, que depois multiplica, divide, não sei o quê. A gente entende as nossas células e tudo mais. Mas a nossa formação enquanto o que a gente sente, como a gente pensa. Como que um pensamento mais outro pensamento gera outro pensamento e aquele pensamento gera uma crença. Tipo, isso é basilar, isso é humano, isso é formação humana. Né? Isso é base e a gente esquece, isso é princípio. E como a gente não entende o que é princípio, a gente pega o meio, que é dinheiro, família, né, profissão, bens materiais, e coloca isso como finalidade, porque a gente vai empurrando as coisas pra lá. E não é finalidade isso é meio da gente evoluir. Porque se você falar, Alice, eu tenho uma ambição de ter uma casa de 2 milhões de reais na frente da praia, aquela gigante, com conforto, com não sei o que lá. Cara, massa, mas quem você é quando você tem essa casa? Então é sobre ser antes de ter. É que eu também venho falando bastante disso aqui. É sobre ser antes de ter. Não tem problema nenhum você querer ter essa casa e você sonhar e você construir tudo isso. Mas quem você é? Quem você é? Porque dinheiro, profissão, relacionamentos só potencializa quem você é. Então, se você já não é uma pessoa solidária, generosa, empática, amorosa, no pouco, no pequenininho, tendo nada, às vezes não tendo dinheiro, entendeu? Você não tem dinheiro, você não tem nada, mas você tem um sorriso e você quer, cara, eu não tô com grana, mas cara, eu posso te ajudar de outra forma? Como que é você nesse pequeno? Porque quando você é uma pessoa, de novo, justa, harmônica, solidária, amorosa, no pequeno, daí no grande, abraço, você vai ter muito para distribuir para as pessoas, né? Não só o que sobra, mas fazendo parte de quem você é, quando você tem meios, né, essas coisas do meio, muito, você vai se aproximando também mais da sua finalidade. Então você vai querer mesmo, em vez de você doar 100 reais ali, 50 reais, às vezes 2 reais que você tem, você vai chegar e falar,
meu amigo, minha amiga, eu tenho um instituto que eu criei com dinheiro em que a gente ensina as pessoas a, por exemplo, fazer esse microempreendedorismo. Então, em vez de eu te comprar aqui uma caixinha de paçoca, qual que é o teu nome? Qual que é o teu sobrenome? Vem estar comigo aqui que eu vou te ensinar coisa, porque eu tenho dinheiro, porque você construiu algo maior, você disponibilizou oportunidade para as pessoas. Então, percebam que isso é meio. Qual é o teu princípio? Formação humana, quem você é. E a finalidade é exponencializar quem você é. É ir lapidando quem você é. Se tornando mesmo, né, quem você é. E lapidando tudo isso. Isso faz sentido, gente? Que eu vou me empolgando isso aqui nesse momento. Eu já até me fugi aqui do negócio. Mas eu espero que esteja fazendo sentido. Porque isso é muito, muito, muito importante. Princípio, formação humana. Meio, profissão, bens materiais, relacionamentos, dinheiro, grana. Tudo isso é meio, e a finalidade é você evoluir, exponencializar, se tornar quem você é. Porque só descobrir quem você é tipo assim, tá, eu sei quem eu sou. Só que a gente já vem falando disso, né? Que até os 7 anos aí, você já foi se lapidando em coisas que te limitaram, e aí são as limitações aí internas, né? Então, você precisa passar por um momento de, cara, peraí, calma, deixa eu fazer esse disclaimer, né? É importante, tudo que a gente vive, né? Tudo que a gente vive até o momento que a gente fala, putz, mas peraí, deixa eu tentar entender aqui quem eu sou. Tudo que a gente vive até então é muito importante e necessário pra gente se constituir enquanto é esse veículo que estamos aqui. Alice, Tati, Ju, Rafael, seja lá quem você está. É muito importante. Então, os nossos perrengues, a nossa família, né? O lugar que a gente tá, tudo isso foi, né, constituindo quem a gente é. Então, pra gente conseguir disso, né, passar pra realmente quem eu sou, é uma vida inteira, né? Tipo, é uma vida inteira. Então, faz parte desse processão que é a vida, meio que tipo assim, se sujar, entrar numa caixa aí e tal, e aí perceber, eita, tô na caixa. Então, pera, deixa eu entender qual é a minha própria forma. Eu entendo qual é a minha própria forma e aí eu evoluo pra uma forma ideal. Saca? Isso faz sentido também? Porque é importante, né? É importante pra gente se construir quem a gente está aqui, todos os perrengues, todas as coisas que a gente foi passando, tá? E aí a gente, como tendo uma finalidade, a gente consegue ver as oportunidades, né? Voltando para as oportunidades aqui. E aí, trazendo todo esse contexto, a quinta coisa, né? O quinto ponto-chave que é importante de preparo interno é trazer a consciência para si mesmo. Então, dar o devido valor, eu só vou botar aqui pra ver aqui, que é o que eu tenho falado, a volta do sentir, né? Essa hashtag aí, a volta do sentir. Quando a gente traz consciência pra gente mesmo, né? Pra si mesmo, é num lugar de dar o exato valor das coisas e dar o exato valor das prioridades internas. O valor das coisas, calma. Atuando com consciência das suas prioridades internas de todos os corpos. Por quê? Quando você tem clareza e discernimento, né? Da onde você quer chegar, qual é a tua finalidade, quais são suas forças e quais são suas debilidades. Quando você traz consciência para o momento presente, e aí você, depois de estar no momento presente, você entende ali o que você está sentindo, o que você está necessitando, quais são suas prioridades internas, você consegue direcionar. Então você fala, putz, isso que está se apresentando aqui nesse momento presente, entra em sintonia, em ressonância com essa minha finalidade? Cara, não, até entra, mas agora o meu corpo está falando que não é o momento. E aí tudo bem, você vai saber e ter mais clareza para dizer sims e nãos. Quando a gente fala sim para alguma coisa, a gente está falando não para outras, certo? Então, às vezes a gente fala sim para uma oportunidade, sei lá, a gente está falando sim para uma oportunidade de sair, de ir para uma festa, às vezes, sei lá, de ir para um rolê, só que a gente está falando não para uma vontade interna, às vezes, de ficar em casa, sabe? Então, trazer a consciência para si mesmo, isso vai criando em nós mesmos esse discernimento interno, essa clareza de aonde eu deveria estar, onde é o melhor lugar para eu estar, sabe? Balizando isso, né? Balizando melhor tudo isso. E aí a sexta coisa é experienciar a vida. E isso é muito importante, essa parte do experienciar a vida. Porque, como eu escrevi aqui, eu não sei se dá pra ver porque tá com os comentários, mas eu coloquei aqui. Acumulamos vivências, não necessariamente aprendizados conscientes. Então, muitas vezes a gente tá vivenciando a vida, estamos aí, vivendo. Só que, será que a gente está realmente aprendendo? A gente está experienciando e está colhendo os aprendizados daquilo?
Eu até botei aqui, peraí. A gente percebe, muitas vezes a gente percebe a oportunidade não necessariamente no tempo certo. Porque a gente está vivenciando, e aí a gente volta pro 4 e pro 5, pro ponto 4 e 5, a gente está vivenciando sem estar consciente do momento presente. E a gente tá só vivendo. Só que a gente não tá consciente daquilo. Então a gente não colhe os reais aprendizados daquelas experiências. A gente só vai se deixando levar por aquilo ali, só pelas vivências. Isso faz sentido? Porque, pra mim, assim, o mais importante é que a gente realmente esteja experimentando a vida. E esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Que não é só necessariamente... as oportunidades, elas vão se criando se a gente tá com o olhar certo pra coisa. Se a gente já entendeu qual é a nossa finalidade, se a gente tem clareza do que é meio, do que é finalidade, se a gente tem clareza das nossas fortalezas internas, do que é debilidade interna, se a gente entende dentro disso aqui o que é responsabilidade minha, o que tá sobre o meu alcance e o que eu não controlo. Eu tá lá nos Estados Unidos, eu ir pra lá e tá lá e viver aquela experiência, tá dentro do meu controle, dentro da minha responsabilidade, de estar escolhendo estar ali vivendo tudo aquilo. Só que eu não controlo não nevar. Pô, eu controlo não nevar? Agora eu sou a dona do tempo. Não controlo que não nevou. Mas então como que eu lido com aquela situação? A minha escolha naquele momento foi ficar lá. Eu podia ter escolhido outras coisas. Existem infinitas possibilidades de escolha. Por exemplo, eu podia ter ido embora pro Brasil, ter perdido o dinheiro que eu investi, ter voltado pro Brasil, porque valeria mais a pena. Eu poderia ter me movimentado muito, porque a gente até tentou se movimentar nesse sentido, mas eu poderia ter me movimentado, feito muito esforço para, por exemplo, ir para outra estação de esqui, para outro lugar. Ia ser um movimento bem grande, mas eu poderia ter escolhido isso. Eu poderia ter escolhido simplesmente o que eu escolhi, ficar lá e viver aquela experiência. Experimentar aquela experiência, né? Experienciar. Eu acho que o experienciar, ele vem de um lugar muito do tato, dos sentidos, né? Então, de sentir aquela experiência que estava ali, se apresentando para mim naquele momento. Aquilo era uma oportunidade. Eu vou falar disso no outro slide. Problema não é um problema, é uma oportunidade. Se você tá com a lente certa para enxergar aquilo ali. E aí fazer as conexões ali necessárias ou que você pode, que estão ao seu alcance ali. Então você vai estar muito, se você tiver com essas coisas, e se estiver mantendo a presença no momento presente, no agora, e além de estar externamente ali, né, porque estar presente no momento ali é uma coisa às vezes meio externa, mas ao mesmo tempo você está internamente consciente da tua presença interna, e aí você realmente, trazendo essa consciência, experimenta o que está chegando. Tem uma lei sistêmica que que se fala assim, né? Que é você experimentar diferente é o que vai tornar você ali, vai te possibilitar alguma mudança efetiva. Então você precisa experimentar diferente. Às vezes experimentar diferente é ficar, é perceber, é se relacionar, é trocar ideia com uma pessoa que às vezes você talvez não trocasse, e falar, pô, tô sentindo, porque você tá trazendo consciência pra si, tô sentindo que é pra eu ir ali. E aí você vai, se movimenta pra aquele lugar, às vezes você nem fala nada, mas aí alguma coisa acontece. Eu experimentei muito isso no último evento que eu fui, de marketing digital, empreendedorismo digital. Eu tava sentindo que eu precisava me movimentar e ficar em pé. E aí eu fiquei em pé, assim, num lugar. Eu falei, tá, vou ficar aqui. Aí fiquei tranquilo, tal, ouvindo, tal, lá. E aí chegou um menino, um rapaz pra falar comigo e falou, você é fulana? Aí eu falei, não. Aí ele falou, putz, não é mesmo. E aí a gente começou a trocar ideia. Cara, a gente começou a trocar uma ideia que quando eu vi, ele já tava assim, cara, obrigada por você estar aqui. Tipo, obrigada por você ter falado tudo isso que você falou, não sei o quê. Não era a Alice exatamente, mas existia ali uma necessidade que foram como se, tipo, cara, eu precisava estar naquele lugar ali pra trocar essa ideia, porque ao mesmo tempo que ele tava me agradecendo, eu tava agradecendo a ele por ter vindo falar comigo. Porque eu falei, cara, ainda bem que você veio falar comigo, Vitor, porque essa troca que a gente teve foi muito rica pra mim. Eu precisava falar isso pra você. E talvez você precisasse ouvir o que eu tinha pra falar. E um lugar interno meu tá muito feliz. Porque isso aqui gerou algo em mim que a experiência disso aqui me gerou um aprendizado absurdo. Então, são também coisas muito pequenas que são grandes oportunidades. E aí eu vou trazer agora até
um exemplo aqui que ocorreu ontem de uma amiga minha, que entrou aqui, inclusive, a Lu, que ela viu nos stories de uma mentora dela aqui no digital, que ela não conhecia, só conhecia digital aqui, né? Virtual, no caso. E ela tava aqui no Rio e ela viu nos stories que ela tava num bar aqui no Flamengo. E aí a Lu falou, vou lá. E aí ela sentiu, saiu do banho, não sei o que, se arrumou e foi lá. E aí hoje eu vi os stories e falei, Máximo, que foda e tal. E tipo assim, ela não tem noção do que aquele encontro que ela gerou ali, de encontrar com a mentora dela, que ela só via no virtual, ela não tem noção do que aquele encontro, do que aquela decisão vai se reverberar, sabe? Do que aquilo ali, do que esse encontro vai gerar. E isso é uma oportunidade. E a gente acha que não, a oportunidade é uma coisa como se quase fosse um presente embalado que chega pra você. Então, quando a gente está falando de criar as nossas oportunidades e não só enxergar, mas aproveitar as oportunidades, é também sobre isso. É se locomover através do sentir, através de algo que talvez não seja lógico e racional. Talvez, eu acho que a Ká tá aqui, mas é uma aluna minha que se tornou uma aluna minha porque eu intuí de ir para São Paulo para um Cacau Flow, que é um Day Flow, quer dizer, que é um evento do Murilo Gun. E aí, nesse rolê de ir pra lá, eu conheci ela lá, e aí hoje em dia ela tá super com a gente, tipo, super parte do clube, super já participou da jornada, tá no Intuition, e tipo assim, ver a evolução dela e tá com essa pessoa perto, cara, é incrível. Então, você ter essa lente, você vai enxergando as grandes oportunidades, que são sempre grandes encontros. E é sobre isso, experienciar a vida e colher os aprendizados. Quando eu fui para São Paulo, quando eu voltei, eu colhi os aprendizados dessa minha ida para lá. Eu tive um momento de pausa, de entender, caramba, deixa eu entender aqui tudo o que aconteceu e vou colhendo as oportunidades, né? Então, quando a gente não tá consciente, a gente às vezes não tem nem esse momento de pausa, de tipo, deixa eu colher aqui o que tá acontecendo, deixa eu perceber o que tá acontecendo. Isso faz sentido, gente? Me contem se vocês têm esse momento, né, de pausa, de colheita dos aprendizados, né, desse experienciar da vida. Vocês sentem que vocês estão vivenciando a vida, ou seja, acumulando vivências ou experienciando a vida. Vocês conseguem ter esses pequenos momentos de pausa para colher os aprendizados que as coisas causam. Me contem aí, enquanto a gente vai para o último slide para finalizar aqui a live, essa aula aberta. Bom, então, peraí que esse filtro aqui. Então, para finalizar, né, pra gente fazer um resumão aí de tudo isso que a gente falou, né? Então, como que a gente pode aproveitar as oportunidades, que grande arte de enxergar as oportunidades, o que significa isso, né? São essas 4 coisas aí, né? Assim, um resumão mesmo é estar preparado, e aí é esse preparo interno, esses 6 pontos, né, importantes aí que a gente acabou de falar. Estar preparado, e lembra que preparado é sempre, né, vocês vão entender que é um repeat, assim, né? É sempre, o que é o estar preparado? É sempre estar nesse movimento, né, de consciência, desses 6 pontos chaves importantes. Então, estar preparado, estar atento, reconhecer, perceber aí o que está acontecendo e aí experienciar aquilo que se apresenta. E aí você entra no repeat, porque quando você experiencia as coisas, você se torna mais preparado. E aí você consegue estar mais atento. E aí você consegue perceber, reconhecer com mais facilidade. E aí você experiencia novas oportunidades novamente. Experiencia de novo, experiencia a vida. E aí você se torna mais preparado, mais atento. Você consegue reconhecer mais, conectar mais fácil. E aí experiencia. E é esse o grande ciclo de reinteração da vida. Como uma espiral, que vai aí de uma maneira figurativa, né? Vai sempre um pontinho acima. Parece que a situação às vezes acontece de novo, mas ela tá sempre um grauzinho acima. Porque você já se preparou, esteve atento, reconheceu, experienciou, colheu os aprendizados e está mais preparado. Então, mesmo que aparentemente a situação pareça ser a mesma, se você tá vivendo de uma forma consciente, você tá um pontinho acima, sabe? Criando novas camadas de si mesmo, né? Ou seja, você tá cada vez mais com aquela musculatura mais afiada, mental, emocional, físico, espiritual. Você tá sempre com uma musculatura mais forte, mais firme, mais consistente, né?
O Marcel falou que realmente às vezes colocamos no automático e deixamos de lado hobbies, experiências novas, etc. Bacana, obrigado pela live. Boa, Marcel, que bom que você tá aqui. Massa. É isso, assim, não deixar... Isso é muito importante, sabe? Voltar com seus hobbies, voltar com coisas que você gosta de fazer. Porque isso vai te levando sempre um passinho... É como se uma perna, né, levasse a outra perna também a caminhar. Então, cada coisa que a gente vai fazendo, a gente vai se conectando, sabe? Movimentem-se, isso é importante também. A gente nunca sabe o que o outro ou aquela próxima experiência vai trazer pra gente. E isso é criar oportunidade, é enxergar, sabe, oportunidade. Eu tenho criado tantas coisas incríveis com pessoas que estão chegando na minha vida nesse momento, e sempre foi muito assim, sabe? Por eu ter uma natureza muito do ar, né, do elemento ar, é muito mais fácil pra mim fazer essas conexões, estar em lugares, movimentar. Isso pra mim é muito importante. Mês que vem eu tenho uma movimentação muito massa pra fazer. Eu quero muito contar pra vocês uma movimentação física que eu vou fazer. Vai ser rapidinho, mas vai ser muito importante. Vai ser muito incrível o que a gente tá confabulando e jogando de intenção. E são essas conexões que vão criando as oportunidades, sabe? É uma fala, uma intenção que você vai colocando, né? Fale mais sobre o que você acredita, fala mais sobre o que você realmente quer construir, porque aí você nunca sabe quem é a pessoa que está ouvindo, o que ela pode trazer para você de clareza, de benefício, de discernimento ali, ou conectar com uma outra pessoa. Então, fale mais sobre as coisas que você gosta, tá? E aí entra aí nesse ciclo de estar preparado, atento, reconheça e experiencie. Marco Aurélio traz uma frase pra gente ir caminhando mesmo pra finalizar, que o futuro tem muitos nomes. Para o débil, inalcançável. Tá escrito errado aí. Não, para o débil é inalcançável. Para o medroso, desconhecido. Mas para o valente, a oportunidade. Então o futuro é essa grande oportunidade, sabe? Então, por que a gente se preocupa tanto com os problemas, né? Porque a gente não enxerga que aquilo ali que está acontecendo, na verdade, é uma grande oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente, de experienciar alguma coisa nova, de ter atenção do, cara, o que isso está me mostrando? Volta lá na aula do karma, talvez você entenda melhor um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Então, às vezes, um problema é uma grande oportunidade de você olhar para aquilo ali, é um grande balizador e falar, cara, o que isso aqui quer me mostrar que eu não estou enxergando? O que a vida está me mostrando? O que eu preciso fazer disso aqui para que outras coisas aconteçam, para que novas coisas surjam? E nada mais lindo de fazer uma aula dessa daqui de oportunidades numa lua nova, sabe? A gente precisa limpar o armário, tirar as roupas velhas, tirar as roupas, né, doar as coisas que não nos cabem mais, para que abra-se espaço, para que novas coisas possam entrar ali. Então entenda o futuro como uma pessoa valente, como uma oportunidade de fazer e criar coisas diferentes, tá? A professora Délia também, não sei se dá pra ver aqui porque tá embaixo dos comentários, mas ela fala que a vida ensina a viver. E isso é tão lindo. A vida nos ensina a viver, que é esse grande experienciar, essa grande reinteração das coisas. E a gente vai aprendendo nisso, né? E eu complemento aí que a vida é um empreendimento ousado. E por que isso, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Porque ela tá sempre nos ensinando algo, né? Ou a saber a hora de ir no passado e aprender algo com aquilo ali, ou a estar no momento presente, e aí sempre e muitas vezes a gente vai precisar, né, estar aqui no momento presente para entender o que está se apresentando, mas também saber a hora de ir lá para o futuro, para a gente imaginar e criar algo novo. Então saiba transitar, não é sobre, então eu preciso ficar aqui no momento presente, dane-se meu passado e dane-se meu futuro, não, mas é ter essa inteligência e empreender essa tua lógica, né? Esse tempo, a gente estava falando de Kairos e de Cronos, entender a aplicação desse tempo, sabe? Se existe Cronos, esse tempo racional aí, cronológico, linear, volta ali no passado, no momento certo, mas tipo assim, é pra voltar pra consultar, não é pra você ficar revivendo ele no momento presente. Saiba que ele já passou, mas ele pode ser um lugar consultivo de memórias, mas
consulte isso, e se alguma memória estiver te fazendo travar, né, estiver te limitando, você volta para o momento presente e fala: obrigada pelo aprendizado, agora eu olho para o futuro e penso, como então eu posso imaginar algo novo, disruptivo do que eu tenho de memória, e criar algo novo. E aí você volta para o momento presente e começa a criar isso agora, fazendo escolhas agora. A oportunidade está no agora. Todo momento que você tiver de fazer uma escolha, faça da melhor forma. Falei isso na aula do Karma. Por quê? Porque é nesse momento que você vai criar para o futuro. Então aqui no presente jaz uma grande oportunidade de você criar as coisas. Então você precisa estar atento, né, vivendo nesse momento, tá? É isso. A vida é um grande empreendimento ousado. Bom, espero que tenha feito sentido para você essa aula. Ela foi mais teórica, com mais coisinhas passo a passo pra gente trocar e tudo mais. Mas o grande lance é que a oportunidade, essa grande arte de enxergar a oportunidade, é sobre essa lente que você está enxergando a vida. Então, se prepara internamente, limpa aí um pouco essa lente, porque a oportunidade está sempre se apresentando para você, a todo momento. Você só precisa estar com a lente certa para enxergar. Se eu só falasse isso, a aula já estaria dada, mas aí talvez não fizesse tanto sentido. Então eu precisei dar aí uma aula de 1h e pouco para falar isso, que a oportunidade está sempre se apresentando para você. Faça bom uso desses pequenos momentos, né? Enxergue, né? Limpe aí a sua lente, se prepare internamente para enxergar o que está aí na tua frente já. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. Se você quiser deixar aí o que você achou, algum insight, me deixa aqui. Pra você saber, toda semana agora eu tô fazendo 1h, né? Essa hora que eu tô chamando, esse momento de provocação, presença e sabedoria. E eu tenho trazido algum tema, alguma questão pra gente falar aqui, pra gente, como uma aula mesmo, mas cada vez mais quero que você traga isso, os insights, que você traga as suas dúvidas. Me deixa saber como foi, compartilha se você sentir que valeu a pena, que, cara, valeu muito essa aula, eu vou compartilhar com alguém que merece, tá? Compartilhe com as pessoas que você sinta que merece, né? Que mereçam acessar esse tipo de conhecimento. Porque se você tá tendo a oportunidade de acessar esse conhecimento, é porque esse conhecimento precisa chegar pra você e você tá preparado pra isso, assim. Muitas pessoas não vão dar o devido valor para um tipo de conhecimento como esse, ou como os outros que eu tenho trazido aqui também. Então, saiba também aí discernir quem merece. Eu acho que todo mundo merece, né? Mas sente quem tá no momento certo, sabe? Para receber esse tipo de conteúdo. E é isso. Tá bem? Então é isso. Até a próxima aula. Tamo junto. E só vai.